O que Paulo traz como alerta aqui em Romanos, o contexto do que Paulo está dizendo aqui aos irmãos da igreja de Roma é diferente do que Paulo está falando para eles, embora eles estejam tratando da mesma coisa. Paulo ele está tratando do sono espiritual. Mas o contexto de que, ao qual Paulo se refere aqui em Romanos é um contexto de despertamento para o dia do Senhor. Enquanto que o contexto que ele se refere aos Efésios é o conceito de santidade. Nós vamos observar que Paulo ele vai falar isso quando ele diz o seguinte, ele começa ali exortando aqueles irmãos a que eles de fato atentassem, e ele diz, olha, aquilo que não é digno, que não saia palavras torpes, que não saia da vossa boca palavras, né, de engano, e ele ali dá uma série de recomendações àqueles irmãos, porque de fato a preocupação de Paulo naquele momento era que houvesse um despertamento. O que Paulo está falando aqui é de um sono em que se torna para as nossas vidas algo muito perigoso. O sono espiritual é algo perigoso para a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E nós vamos encontrar, queridos, na Bíblia Sagrada, alguns exemplos disso, alguns exemplos claros de como esse sono, de como o sono espiritual, ele pode ser perigoso para as nossas vidas. E desde o Antigo Testamento nós vamos entender isso, queridos. E por que essa preocupação? Por que devemos de fato atentar para as palavras de Paulo e entendermos que o sono é algo perigoso para nós enquanto cristãos? E nós entendemos, queridos, que quando nós vamos buscar o significado real do que é sono, sono se refere a um estado, ou seja, quem está dormindo está num estado de vulnerabilidade. Quem está dormindo não tem defesas. Quem está dormindo, de certa forma, está exposto a situações. Quem está dormindo está num estado de inércia, de impossibilidades, de inconsciência. E por isso Paulo traz essa advertência à igreja. É por isso, queridos, que nós devemos nos atentar nesses últimos dias para essa questão do despertamento. Entendermos que, como ele diz aqui no versículo 11 do capítulo 13 aos Romanos, como ele diz, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está mais perto do que antes, do que no tempo em que nós conhecemos a Jesus. E aí, queridos, nós vamos observar na Bíblia alguns exemplos, e nós temos vários exemplos de pessoas, exemplos de homens, de mulheres que, por não atentarem ou por, em algum momento das suas vidas, da sua história, terem se deixado ser tomados pelo sono, tiveram consequências graves e percas importantes, às quais nós devemos atentar também nos dias de hoje. É bem verdade que nós devemos compreender que quando Paulo ele está falando aqui de sono, ele não está falando da questão física do ser humano. Quando Paulo ele está falando aqui em despertar do sono, ele não está tratando de uma questão física, de uma questão fisiológica, de uma questão de algo que na verdade todos nós sentimos a necessidade. Mas Paulo está falando aqui no contexto da espiritualidade. O sono espiritual que traz consequências graves sobre as nossas vidas. O sono espiritual que traz consequências drásticas para nós, enquanto cristãos, enquanto servos de Deus. Porque, queridos, nós entendemos, de fato,
E nós observamos na Bíblia exemplos, como eu falei, vários deles, de pessoas que tiveram prejuízos por conta do sono espiritual. E nós podemos destacar aqui alguns, como por exemplo, a Bíblia fala lá no livro de 1 Samuel, salvo engano, no capítulo 3, da história de Eli, um homem, um sacerdote, que estava ali a serviço do Senhor. Mas a Bíblia diz que em dado momento da vida de Eli, em determinado momento da vida daquele sacerdote, da vida daquele homem, Eli, ele foi tomado por um sono espiritual, de modo que ele já não enxergava as coisas que estavam acontecendo dentro do seu sacerdócio. De modo que Eli já não observava aquilo que estava acontecendo, muitas das vezes, até mesmo na porta do templo, onde os seus próprios filhos estavam ali, pecando, blasfemando, fazendo aquilo que era contrário, aquilo que desagradava a Deus. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que num certo dia, Eli já estava ali cansado, os seus olhos estavam pesados, Eli estava ali tomado pelo sono, e a Bíblia está falando não só na questão física, mas também tomado por um sono espiritual, de modo que ele já não enxergava o que era pecado e o que não era. E a Bíblia vai nos dizer, queridos, que em certo dia, a lâmpada do Senhor, ela estava prestes a se apagar. De modo que Deus, ele chama o menino Samuel, como os irmãos bem conhecem toda a história. E Deus ali chama Samuel. Deus fala com Samuel. E ali, enquanto Eli dormia, enquanto Eli estava ali num sono profundo, não só na questão física, mas principalmente um sono profundo no âmbito espiritual, a Bíblia vai nos dizer que Deus sentencia o sacerdócio de Eli. Deus fala com Samuel, Deus manda Samuel ir até Eli, Eli vai, pergunta o que é que aconteceu, e Samuel ali relata aquilo que Deus havia lhe falado acerca do seu reinado. E tudo isso, queridos, por conta de um sono, por conta de algo que veio sobre a vida de Eli, e ele de fato não teve controle, não teve vigilância. Louvado seja o nome de Jesus. Porque naquela época existiam alguns princípios, como nos dias de hoje. Mas lá no livro do Êxodo, nós vamos encontrar ali que existiam duas regras, vamos dizer assim, duas questões que Deus ele não abria mão. Que era o fogo deveria estar continuamente aceso sobre o altar. E a lâmpada do Senhor, ela não poderia se apagar no templo. De modo, queridos, que antes que isso acontecesse, de fato, Deus chama Samuel e entrega a sentença de Eli durante o momento que ele estava dormindo. A Bíblia também vai nos mostrar, queridos, as consequências do sono espiritual na vida de Sansão. Os irmãos conhecem a história lá no livro de Juízes, onde a Bíblia vai nos mostrar que aquele homem forte, aquele homem que tinha uma aliança com Deus, um homem guerreiro, um homem que tinha ali várias batalhas vencidas. E a Bíblia diz que em certo tempo, Sansão, ele é acometido de um sono espiritual, de modo que ele passa a não observar os princípios daquilo que Deus havia colocado diante dele, quando foi firmada aquela aliança. E uma das coisas, queridos, que o sono, ele tira de nós é essa percepção. A percepção dos princípios que Deus ele quer de nós. O sono espiritual, ele tira de nós essa percepção. E nós passamos, de fato, a não enxergar os perigos que nos rodeiam. Nós passamos, de fato, muitas das vezes, como Eli, a não observar, a não perceber o pecado que muitas das vezes está tão perto.
As coisas que desagradam a Deus, que muitas das vezes estão tão perto de nós, nós passamos a não perceber quando somos acometidos desse sono espiritual. E a Bíblia vai nos dizer que, em determinado dia, Sansão ali seduzido por uma bela mulher, seduzido por Dalila. A Bíblia diz que Sansão simplesmente, ele adormece. Sansão simplesmente, ele é acometido por um sono profundo. E durante este sono, durante o momento em que Sansão estava ali dormindo, a Bíblia diz que Dalila raspa a sua cabeça, corta as suas tranças, de modo que a aliança com Deus foi quebrada, e aquela força que aquele homem tinha já não existia mais. Então, a perca da comunhão por conta do sono espiritual. Nós vamos observar também, a Bíblia, ela nos mostra que Jesus, quando é levado para o deserto, Jesus lá em Mateus capítulo 4, a Bíblia vai dizer que ele é levado para o deserto para ser tentado. E durante aquele momento, aquele período de tentação em que Jesus passou lá no deserto, a Bíblia diz que Satanás ali tentava ele. Mas Jesus foi vencedor. Mais adiante, querido, nós vamos observar que Jesus, lá no Mateus capítulo 26, Jesus, no momento em que estava ali prestes a ser preso, a ser levado pelos soldados, a Bíblia diz que Jesus chama os discípulos para orar. E lá em Mateus capítulo 26, salvo engano, versículos 40, versículo 43 e versículo 45. Em 3 momentos, a Bíblia vai dizer que Jesus se afastou dos discípulos para orar. E quando Jesus voltava, nas 3 vezes que Jesus voltou, a Bíblia vai dizer que os discípulos estavam dormindo. De modo que Jesus olha para eles e repreende. Jesus diz: olha, vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora sequer. Então, queridos, nós percebemos com isso tudo que o sono, ele não é algo que agrada a Deus. O sono espiritual, o sono na nossa vida, ele não é algo que agrada a Deus. E eu repito mais uma vez, quando eu estou falando aqui de sono, eu não estou falando de uma questão física, de uma necessidade fisiológica que temos. Eu estou falando da questão do sono espiritual. E o sono espiritual nós entendemos que é algo que não agrada a Deus. Não é algo que Deus, de fato, Ele espera de nós. Louvado seja o nome de Jesus. E é interessante, queridos, nós notarmos exatamente isso. Nós entendermos que há essa necessidade, por isso que Paulo, ele insiste. Ele fala aqui aos romanos, mais adiante, claro, como eu falei, dentro de um contexto diferente, mas ele fala também aos efésios, e ele diz: desperta. Paulo fala dessa necessidade de despertamento, de despertar, de acordar, de sair do estado de inércia, de impossibilidade, do estado de falta de reação. Essa é a preocupação. Essa era a preocupação de Paulo. Porque ele sabia, queridos, que o sono espiritual, ele causa prejuízos irreversíveis na nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E, queridos, diante desse contexto, diante dessa introdução que fizemos, de tantas percas, as percas de Eli, as percas de Sansão, de tantos e tantos outros homens de Deus que em algum momento das suas vidas foram acometidos pelo sono, que tiveram as suas visões espirituais ofuscadas pelo cansaço, pelo sono, diante dessas percas que tiveram. Porque, querido, talvez nessa noite, você que está nos assistindo e fazendo essa reflexão da sua vida, talvez você esteja pensando: mas eu não estou dormindo, eu estou acordado.
Talvez você diga, mas eu não estou dormindo porque eu estou orando, eu estou lendo a Bíblia, eu estou louvando ao Senhor, eu estou buscando a Deus de alguma maneira. Talvez você pense dessa forma, queridos, mas há algo mais profundo. Nós temos que entender, queridos, que muitas das vezes nós podemos estar acordados fisicamente, mas dormindo profundamente no âmbito espiritual. Quando Ezequiel, profeta, ele foi levado em visão pelo Senhor até um vale de ossos sequíssimos. A Bíblia vai nos dizer, queridos, que Deus leva o profeta até aquele vale, Deus fala com Ezequiel, ele pergunta para Ezequiel se aqueles ossos, de fato, eles podem reviver novamente. E Ezequiel ali responde, Senhor, tu sabes, os irmãos conhecem bem essa história. E a Bíblia nos diz, queridos, que Deus ali começa a provar Ezequiel e dizer, Ezequiel, profetiza sobre os ossos. E ele começa ali a profetizar, e a Bíblia vai dizer, como os irmãos conhecem, que ali eles começaram a se juntar, osso com osso, cada osso no seu lugar correto. A Bíblia diz que eles criaram ali tendões, eles criaram carnes, eles criaram peles, e ali Deus mostrava ao profeta um grande exército sobre aquele vale, corpos que ali existiam. Mas a Bíblia vai dizer que neles não havia vida. Deus estava mostrando ao profeta o sono espiritual que a nação de Israel se encontrava. E muitas das vezes, queridos, nós imaginamos que por estarmos com algumas atitudes, como eu falei, por estarmos muitas das vezes indo à casa do Senhor, por estarmos muitas das vezes fazendo algo, nós imaginamos que estamos vivos. Mas a grande verdade, querida, é que muitas das vezes nós estamos tomados pelo sono. Nós estamos pensando que estamos acordados, mas a grande verdade é que estamos dormindo espiritualmente. Louvado seja o nome do Senhor. Eu via um relato, certo dia, de um rapaz, ele falando, né, um relato acerca de, um documentário acerca do sono, da qualidade do sono das pessoas. E eu via um estudioso da mente, eu não lembro como, se era um neurologista, alguém que estuda o comportamento humano. E ele falou algo que me chamou a atenção. Ele falou que o sono é algo muito forte sobre a vida do homem. Ele falando do sono físico. Porque ele disse o seguinte, você observa, e quem dirige, eu acredito que, não sei se o pastor já passou por isso, eu já passei. Eu já passei por isso, não sei se os irmãos passaram. Alguém deve ter passado. Mas muitas das vezes, queridos, acontece de nós dormirmos com o olho aberto. Principalmente quando está dirigindo. Certo dia eu estava vindo, fui levar minha mãe ao médico em Campina Grande, isso no passado. E acordei muito cedo para levar ela lá, para chegar no médico, e passou no médico, voltou, e na volta, estávamos indo eu, ela, minha irmã e meus 2 sobrinhos. E ali, depois de queimadas, para cá um pouco, eu estava com tanto sono, mas eu estava resistindo para chegar logo em casa. E de repente me bateu uma coisa assim tão forte, que era como se algo tivesse saído de dentro de mim. Eu estava ali com o olho aberto, eu estava ali, né, segurando a direção, o carro andando, mas eu não estava ali. E de repente, né, me deu aquele... Quando eu abri o olho, assim, quer dizer, eu estava com o olho aberto. Né, quando eu voltei os sentidos, eu vi que eu estava na faixa contrária. Que eu estava na contramão. E eu percebi que eu estava dormindo de olho aberto. Então, muitas das vezes, queridos, espiritualmente isso acontece conosco. Nós pensamos que estamos acordados, mas na verdade nós estamos dormindo. E nós temos que perceber que há uma diferença naquilo que Paulo... Perceba que o que Paulo diz aqui é desperta. Ele diz, já é hora de despertar do sono. Digo isso porque já conheceis o tempo. Já é hora de despertar do sono. Porque a nossa salvação agora está mais perto do que no princípio. Paulo está falando aqui de sono. Paulo está falando aqui de algo que acontece enquanto estamos de fato vivos.
Paulo não está falando aqui de morte, uma coisa é estar morto, outra coisa é estar dormindo. E Paulo, ele é bem claro em suas palavras. Então, queridos, de fato, nós vamos compreender que o sono espiritual é algo muito perigoso para as nossas vidas. E nós observamos, queridos, que há algumas lições que nós podemos tirar desse texto. Que há algumas lições que a Bíblia ela nos ensina acerca do sono, acerca do despertamento que Deus quer que haja nas nossas vidas. Porque, queridos, quando nós vivemos um verdadeiro despertamento espiritual, nós vamos entender que aquele que está vivo de fato, ou aquele que está acordado, aliás, a luz de Deus, o brilho de Cristo, ele resplandece sobre as nossas vidas. Aquele que de fato está vivo, ele tem sobre si o brilho de Cristo. Ele resplandece a luz de Deus, ele brilha, ele faz a diferença. Quando Jesus ele fala lá acerca do sal da terra, vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. Jesus ele está ali mostrando, queridos, que quando estamos acordados, a luz de Deus ela brilha sobre as nossas vidas. E quantas pessoas, meus amados, têm vivido de fato uma vida ofuscada, têm vivido ou têm passado por uma vida ofuscada, apagada diante de Deus, diante da sociedade. Meus amados, estamos passando por um momento de grandes dificuldades no mundo. Estamos passando, queridos, por um momento de grandes dificuldades sobre a terra, no Brasil, no mundo, em todas as nações. E nós observamos, queridos, que as pessoas elas estão desesperadas. As pessoas elas estão arrancando os cabelos, literalmente, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que vai acontecer. Mas de fato, queridos, aqueles que têm vivido esse despertamento, aqueles que de fato têm despertado do sono espiritual, têm percebido que as mãos de Deus, elas estão sobre a nossa vida, que as mãos de Deus, elas estão sobre a nação, louvado seja o nome do Senhor, e que em breve tudo isso vai passar. O mundo está assustado, mas a igreja precisa, querido, estar, louvado seja o nome do Senhor, precisa estar atenta. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que está acontecendo e confiar, crer de fato que Deus, Ele está agindo pelo seu povo. Nós observamos, queridos, que a palavra de Deus, ela tem se cumprido. Nós observamos que a palavra de Deus, ela tem se cumprido em nossos dias. E esses dias eu estava conversando com um rapaz, e ele disse o seguinte, ele disse, olha, o medo que eu tenho é de que esse seja o fim do mundo. Eu acho que o mundo está se acabando. Eu digo, tá não. Porque a palavra do Senhor lá em Mateus capítulo 24, quando os discípulos perguntam a Jesus ali, quais seriam os sinais do fim dos tempos, Jesus diz, olha, aí ele vai falar ali de um monte de coisa, vai falar de peste, de doença, de guerras, né, de muitas coisas, mas ele diz o seguinte, que aquilo ali era apenas o princípio das dores. Então, queridos, nós estamos vivendo o princípio. Deus ele tem mostrado, não só para o seu povo, não só para a sua igreja, mas para todas as pessoas, que Ele é Deus sobre a nossa vida. As pessoas estão em casa, as pessoas estão encurraladas, podemos assim dizer. As pessoas, irmãos, nós estamos aqui no templo praticamente vazio. Nós estamos aqui transmitindo esse culto, né, por essa live, porque as pessoas, porque você que está em casa não pode vir até o templo, você não pode trabalhar, você não pode sair da sua própria casa. E eu te pergunto, quem é o seu inimigo hoje? O que é que tem feito você ficar em casa? O que é que tem te impedido de vir à igreja, de ir trabalhar? O que é que tem te impedido de levar a sua vida normal como você fez até hoje? Um pequeno vírus que não pode ser visto a olho nu. E aí, querido, nós entendemos que Deus, Ele é poderoso, Ele é suficiente sobre a nossa vida, sobre a vida de uma nação, sobre a vida do mundo. E Deus, muitas das vezes, querido, Ele permite que isso aconteça
para que as pessoas reconheçam que Ele é Deus. Então, queridos, nós devemos entender que despertar desse sono espiritual significa resplandecer a luz de Cristo. É hora, queridos, de nós, enquanto igreja, enquanto servos de Deus, é hora, queridos, de nós que confessamos, crer em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, nós que confessamos, compreender que há um único Deus que é poderoso e soberano sobre toda a terra. É hora, de fato, de nós resplandecermos essa luz, de nós fazermos essa diferença, confiando. É bem verdade que muitas das vezes nos bate o medo, o desespero, a angústia. Isso é normal, são sentimentos que o ser humano ele tem. Mas a grande verdade, querido, é que nós não podemos entrar em desespero. Nós precisamos, como fez o rei Josafá lá no passado, olhar para Deus. Nós podemos até não saber o que fazer, mas Deus é na nossa vida, louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, primeiro nós temos que entender isso, que a luz do Senhor, ela tem que resplandecer sobre aqueles que estão acordados, sobre aqueles que despertaram do sono. Segundo, quando nós despertamos do sono espiritual, nós entendemos de fato que precisamos cultivar uma vida de oração, de comunhão com Deus. O pastor falava aqui no início acerca da campanha de oração que foi lançada anteontem. Uma campanha de oração que foi lançada nos grupos de WhatsApp, que foi conclamado os irmãos da igreja, para que todos os dias pudéssemos dobrar o nosso joelho durante 1 hora, de 5 às 6 da tarde. E no primeiro dia foi reforçado o convite, no segundo foi, hoje o pastor disse, eu deixei quieto para ver a reação. Mas, queridos, é algo que tem que partir de nós. Quando estamos, de fato, despertando desse sono, ou quando despertamos desse sono, qual Paulo exorta essa igreja, nós precisamos entender que a prática da oração tem que ser algo constante nas nossas vidas. E deixa eu lhe dizer uma coisa. O nosso grande problema, a pedra no nosso sapato, sempre foi tempo. Sempre que se fala em oração, eu não tenho tido tempo de orar, eu não tenho tido tempo de ir à igreja, eu não tenho tido tempo para isso, meu tempo não dá, é muito corrido. Meu irmão, por que você não está indo para os cultos? Meu irmão, é tempo, é muito corrido, é muita coisa, eu não tenho tempo. Aí, meu irmão, Deus permite, como eu falei, pequeno vírus, que não pode ser visto a olho nu, aí bota todo mundo dentro de casa, e agora está todo mundo reclamando do tempo. Todo mundo reclamando porque tem tempo demais. Eu não tenho o que fazer, eu tenho tempo demais, eu já não sei mais o que fazer. E a grande verdade, irmãos, é que muitas das vezes nós negligenciamos o tempo que Deus tem nos dado. Nós negligenciamos as oportunidades que Deus tem nos dado de nos aproximar dEle. E isso, querido, nos leva a esse sono que Paulo diz aqui. Isso nos leva ao sono que Paulo se refere quando ele escreve à igreja de Éfeso, lá no capítulo 5, versículo 14. Perceba que Paulo está falando da mesma coisa, porém em circunstâncias diferentes. Aos romanos ele está falando do sono para que eles entendessem, que eles percebessem que a salvação que eles creram lá no princípio, ela estava mais próxima. Em Éfeso ele está falando de despertar de um sono para não praticar o pecado, para não praticar aquilo que era mal. Quando ele vai falar que as vossas palavras, elas não sejam palavras torpes, que não saiam da vossa boca, né, palavras torpes. Então perceba que Paulo fala da mesma coisa, em circunstâncias diferentes, mas a grande verdade é que nos dois contextos, Paulo está falando de comunhão. Paulo está falando de aproximação, de comunhão com Deus, de santidade. E queridos, é impossível nós vivermos uma vida de santidade. É impossível nós termos comunhão com alguém que nós de fato não nos relacionamos.
É impossível, querido, nós temos comunhão com algo, com alguém com quem nós não conversamos. Louvado seja o nome de Jesus. Então, quem desperta desse sono, entende isso. Que temos que cultivar essa vida de oração. Essa situação que nós estamos vivendo, nós entendemos exatamente isso, queridos. Que nada acontece na nossa vida por acaso, e é um tempo em que de fato Deus está tratando com a sua igreja. É um tempo, queridos, que Deus ele está tratando comigo, Ele está tratando com você, e Ele está mostrando para nós que o que falta em nós, muitas das vezes, é um despertamento, é despertar para nos organizar o nosso tempo, porque tempo nós temos. Muitas das vezes corremos, como eu falei anteriormente, não temos tempo para orar, não temos tempo para ir à igreja, não temos tempo para ler Bíblia, não temos tempo para louvar, não temos tempo para nada. Muitas das vezes até expressamos, e eu digo isso por mim mesmo, que eu já expressei várias vezes, de dizer, olha, se o dia tivesse 48 horas, 30 horas, não dava para fazer tudo que eu tinha para fazer. Mas faz quase 15 dias que está todo mundo trancado dentro de casa. Ninguém morreu de fome, né? Ninguém enlouqueceu, ninguém... Está todo mundo aí, sadio, doido para fazer alguma coisa. Alguns até dizendo, eu queria muito, eu estou com saudade da igreja, eu estou com saudade dos irmãos. De vez em quando a gente vê algumas postagens dos irmãos, que saudade dos irmãos, que saudade da igreja. E muitas das vezes são pessoas, irmãos, que nós sentimos falta nos cultos, que nós sentimos falta nos trabalhos da igreja, e quando vai se perguntar, meu irmão, por que você não veio? Porque eu não tenho tempo. Queridos, é tempo de nós despertarmos do sono espiritual. O sono espiritual, como eu falei anteriormente, ele nos tira, ou o sono de um modo geral, tratando da questão do sono, ele nos tira do estado de defesa. Ele nos leva, quando estamos dormindo, estamos indefesos. Quando estamos dormindo, irmãos, nós não percebemos o que acontece em nossa volta. E exatamente, irmãos, é isso que tem acontecido. Nos últimos dias, queridos, nós temos observado que Deus, Ele tem falado constantemente à sua igreja, mas infelizmente, queridos, o sono em que estamos muitas das vezes dormindo profundamente, espiritualmente falando, não nos permite de compreender aquilo que Deus está falando conosco. Muitas das vezes, querido, esse sono, ele não tem nos permitido de enxergar as armadilhas que estão diante de nós. Porque essa é a terceira lição que nós aprendemos. Quem desperta do sono, resiste às tentações. Alguém já disse, queridos, que é melhor nós sermos fiéis do que sermos felizes. E muitas das vezes, querido, nós em busca daquilo que nos deixa felizes. Nós em busca daquilo que nos deixa alegres. Daquilo que satisfaz o nosso coração, daquilo que satisfaz a nossa carne. Muitas das vezes, queridos, nós optamos pela infidelidade diante de Deus. Nós caímos nas tentações. E depois nós ficamos pensando, mas por que isso aconteceu? Porque, queridos, estamos acometidos do sono. E quando estamos acometidos de sono, nós caímos facilmente nas tentações que vêm sobre a nossa vida. Lembre-se do que eu falei no início. Sansão era um homem forte, um homem que tinha uma aliança com Deus. Um homem que Deus era com ele, mas a Bíblia vai nos dizer que por entrar no sono espiritual, aquele homem ele foi seduzido pela beleza de uma mulher. Aquele homem ele foi seduzido de tal maneira que ele não percebeu. As pessoas, irmãos, chegaram para ele, tentaram alertar, mas ele não percebeu. Porque, irmãos, ele estava dormindo profundamente um sono espiritual e não entendeu os perigos que estavam ao seu redor. E o resultado, querido, nós bem sabemos. Quando aquele homem ele foi acometido de um sono profundo nos braços daquela mulher, a aliança com Deus,
que simbolizava ali através dos seus cabelos, ela foi cortada, ela foi quebrada. Então, queridos, devemos ter muito cuidado. Quem desperta do sono espiritual não se curva diante das tentações. E nessa noite eu quero fazer aqui um alerta para nós, enquanto cristãos. Nós sabemos, queridos, que o mundo ele está passando por esse momento de dificuldade, as pessoas elas estão passando por esse momento de dificuldade, e não se espante se vierem propostas tentadoras sobre a sua vida. Se vierem propostas que vão te tentar, muitas das vezes, a fazer algo, ou a agir de tal maneira para resolver o seu problema de momento, mas cuidado, porque podem ser propostas que desagradam a Deus. Podem ser tentações, muitas das vezes propostas tentadoras, mas lembre-se do que eu falei, muitas das vezes é melhor ser fiel do que ser feliz. Porque, querido, muitas das vezes, aquilo que nos traz felicidade, aquilo que nos enche o coração, aquilo que nos traz gozo, que nos traz alegria, muitas das vezes pode ser uma armadilha do inimigo para nos levar para o abismo. As propostas de Satanás para Jesus lá no deserto, elas foram tentadoras. As propostas de Satanás para Jesus ali, elas foram tentadoras, porque afinal de contas, Jesus estava ali com fome, e ele disse, olha, ordena que essas pedras se transformem em pão. Jesus sabia que se ele ordenasse, iria acontecer. Mas Jesus preferiu padecer, enquanto homem naquele momento, do que aceitar as propostas do inimigo. Então, queridos, é preciso que nós venhamos entender isso. Temos que resplandecer. Quem desperta do sono, quem está acordado, quem está atento, quem está de vigia, de fato, compreende que a luz de Cristo, ela tem que resplandecer nas nossas vidas. Compreende, queridos, que nós precisamos cultivar uma vida de oração, e compreende que quem de fato está acordado, quem está atento, vence, suporta as tentações que vêm sobre a nossa vida. Louvado seja o nome de Jesus. E nós entendemos também, queridos, ainda, que aquele que desperta do sono, aquele que de fato está acordado, ele entende e sabe quem ele é. Muitas das vezes, queridos, o sono espiritual, ele não nos deixa perceber quem realmente somos. Ele nos deixa de tal forma que nós não compreendemos, ou nós não vemos os privilégios que temos como servos de Deus. O Senhor, queridos, Ele tem observado as nossas condutas, os nossos passos. Muitas das vezes, queridos, nós nos preocupamos tanto em agradar as pessoas, em agradar quem está do nosso lado, mas qual a nossa preocupação? Em agradar a Deus. É preciso despertarmos, queridos, desse sono. É preciso, irmão, estarmos atentos, entendendo, louvado seja o nome do Senhor, que a volta, que o grande dia, ele se aproxima, como diz Paulo aqui. O versículo 12, ele vai dizer, vai a noite e já vem chegando o dia. E ele vai dizer, deixemos, pois, as obras das trevas e revestimos-nos das armas da luz. Porque, queridos, muitas pessoas têm deixado de se revestir, têm sido tomadas por um sono impetuoso, por um sono espiritual, de modo que não têm entendido os perigos que estão sobre si. O sono, irmãos, espirituais, o sono espiritual, ele tem tirado a nossa intensidade. Quantas pessoas que já não têm mais prazer nas coisas de Deus. Quantas pessoas, irmãos, que já têm agido, né, diante das coisas sagradas, das coisas de Deus, como se fosse algo comum. Que já não têm prestado um culto como antigamente. E muitas das vezes, queridos, por meio ou por estarmos afundados nesse sono, por estarmos nos aprofundados nesse sono espiritual que nos acomete, muitas das vezes nós saímos da nossa casa, viemos à igreja, buscamos a Deus,
e estamos mais preocupados com aquilo que Deus ele pode nos dar, ou com aquilo que nós queremos dele, do que com aquilo que nós vamos oferecer. Quantas e quantas vezes, queridos, nós saímos de casa, nós vamos à igreja com a preocupação de ouvirmos uma palavra e dizer, não, eu vou para a igreja porque hoje eu quero que Deus fale comigo, hoje eu quero que Deus faça isso na minha vida, hoje eu vou buscar isso da parte de Deus. E a grande pergunta, queridos, é, o que nós estamos trazendo para oferecer a Deus? O que você tem levado, o que de fato você tem entregue a Deus? Será, queridos, que nós temos tido a preocupação de entregarmos o melhor? Será, queridos, que nós temos tido essa preocupação ou sono? A inércia espiritual, ela tem nos levado a esse estágio, a chegar diante de Deus e dizer assim, hoje eu vim para receber. E muitas das vezes, queridos, saímos reclamando. Reclamando dos louvores, reclamamos da pregação, reclamamos do dirigente do culto, reclamamos de tudo. Sabe por quê? Porque não viemos com um propósito. Porque o sono, ele tem nos acometido de forma, queridos, que nós muitas das vezes enxergamos só aquilo que nós queremos. O sono espiritual, queridos, ele tem levado as pessoas a um sentimento de egoísmo, a pensar em si mesmo, a não se preocupar com aquilo que nosso Deus, nosso Criador, Ele quer de nós. Então, meus irmãos, que nesta noite, que haja em nós esse despertamento, que possamos compreender que há uma necessidade urgente de despertarmos desse sono espiritual qual nós estamos vivendo. Que nós devemos, de fato, entendermos e refletirmos sobre a nossa vida. Será que onde nós passamos, nós estamos refletindo a luz de Cristo? Será que as pessoas elas estão me enxergando de forma diferente? Elas estão vendo, de fato, o brilho na minha vida? Não que eu seja uma estrela, não que eu seja algo, mas será que eu estou resplandecendo a luz de Cristo na minha vida? Será, irmãos, que estamos de fato cultivando uma vida de oração com sinceridade diante de Deus? Porque deixa eu dizer uma coisa para você. Se a sua vida de oração, se o que te motiva a buscar a Deus, a orar, é só as campanhas que são feitas na igreja, que são lançadas pela liderança da igreja, se o que nos motiva a buscar a Deus é só as lutas que vêm sobre a nossa vida, saiba que você está vivendo um profundo sono espiritual. A necessidade, irmãos, ela tem que falar dentro de nós. O desejo, ele tem que resplandecer dentro de mim e de você. Se estamos de fato acordados, se estamos de fato, se despertamos desse sono espiritual, é importante que nós venhamos entender que o desejo de buscar a Deus, ele tem que partir de dentro de nós. É preciso nós que venhamos entender, queridos, que precisamos despertar. Desperte desse sono. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele vai dizer, desperta, ó tu que dormes, e Cristo te iluminará. A luz do Senhor, ela vai resplandecer sobre a sua vida. Então, queridos, se queremos de fato sermos essa referência, é preciso que haja em nós um despertamento. É preciso que haja em nós um desejo de acordarmos desse sono e entendermos que se isso não acontecer, queridos, nós estamos vulneráveis. Quando Davi estava ali, né, em pé de guerra ali, estava ali naquela luta com Saul, a Bíblia vai dizer que em dado momento Saul estava dormindo, e por 2 vezes Davi teve a oportunidade de tirar a sua vida. Mas a Bíblia vai dizer que no momento Davi tira ali um pedaço das suas vestes, no outro Davi leva ali uma jarra de água, né, um reservatório de água que ele tinha e sua lança. E poupou a vida de Saul. Porque Davi disse aos seus servos que não ia. Ele disse, eu não sou louco. Ai de mim se eu tocar no ungido do Senhor.
E eu quero te dizer que muitas das vezes, em meio a esse sono em que estamos vivendo, muitas das vezes o Senhor ele tem poupado a nossa vida e nos dado uma segunda oportunidade. Então, nessa noite, queridos, que você possa refletir nessa palavra. Desperta, ó tu que dormes. Desperta desse sono. Louvado seja o nome do Senhor. E vamos viver tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Meu amado, meus irmãos, eu creio que Deus falou grandemente aos vossos corações. E nesse momento nós estaremos orando, agradecendo a Deus e convidando você para domingos, 7 horas, está aí nos acompanhando pela live. Eu quero também convidar os dirigentes, o Marcos Leixo, nosso irmão Diácono Aleixo, que está acompanhando nesse momento. Um abraço, meu amado. E nosso irmão João Paulo também, convido vocês para estar conosco aqui, trazendo uma saudação domingo aqui na live, no nome de Jesus. Então, que Deus assim abençoe a cada um. Escute, todos os dias, de 5 às 6 horas, nós estamos em oração. E eu conto com a ajuda de vocês. Que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Pai amado, Deus santo e poderoso, nós te oramos, te agradecemos, Pai, pela tua palavra que foi ministrada aos nossos corações. Ó Deus, que essa palavra, Pai, venha assim nos despertar. Venha assim, Pai, fazer um efeito dentro de nós, Senhor. E cada um que ouviu, cada um que está com essa mensagem, Pai, ó Deus, gravada, que o Senhor venha assim, ó Deus, colocar na vida de cada um de nós. Nós precisamos acordar, sim. Nós precisamos ser melhor. Nós precisamos, Pai, ter uma comunhão maior contigo. E assim, Pai, nós te oramos e te agradecemos por tudo. Venha abençoar cada um dos teus filhos, Senhor, nos seus lares. Deus, assim, Pai, abrevia, Pai, o tempo. Nós estamos aqui dentro dessa casa, adorando e exaltando o teu nome. Deus, nós te oramos e te agradecemos no nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo seja com a igreja do Senhor Jesus, hoje e sempre, e todos digam amém. Terminado em nome de Jesus. Deus que abençoe a todos.